Citação de abertura do capítulo. No final, meu orgulho pode ter condenado todos nós. Capítulo 31. Philin Fandel não era Ska. Ele nunca foi Ska. Ska faziam coisas ou plantavam coisas. Philin vendia. Havia uma enorme diferença entre essas atividades. Algumas pessoas chamavam-no de Ska. Mesmo agora, ele conseguia ver a palavra nos olhos de alguns dos outros membros da Assembleia. Encaravam Philin e seus camaradas mercadores com o mesmo desdém que lançavam aos 8 trabalhadores Ska na Assembleia. Não conseguiam ver que os dois grupos eram totalmente diferentes? Philin mexeu-se um pouco no banco. O salão da Assembleia não deveria, ao menos, ter assentos confortáveis? Estavam esperando apenas poucos membros. O relógio alto no canto dizia que ainda faltavam 15 minutos até o início da reunião. Estranhamente, um daqueles que ainda não haviam chegado era o próprio Venturi. O rei Elend, em geral, era o primeiro a chegar. Não é mais rei, Philin pensou com um sorriso. Apenas o simples e velho Elend Venturi. Era um nome infeliz, não tão bom quanto Philin. Claro, ele era apenas Lin, até 1 ano e meio atrás. Philin Fandel foi o nome que ele se dera após o colapso. Deliciavam-o infinitamente que os outros tivessem começado a chamá-lo por esse nome sem parar. Mas por que ele não deveria ter um nome grandioso? Um nome de Lorde. Philin não era tão bom quanto os nobres que estavam sentados, indiferentes nos seus lugares? Ele era tão bom quanto. Melhor até. Sim, eles o chamavam de Ska, mas durante aqueles anos tinham vindo até ele por necessidade, e assim suas expressões arrogantes não tinham poder. Ele viu a insegurança deles. Haviam precisado dele. Um homem que chamavam de Ska, mas que também era um mercador. Um mercador que não era nobre. Algo que não devia existir no pequeno império perfeito do Senhor soberano. Porém, mercadores nobres tinham de trabalhar com os obrigadores. E onde havia obrigadores, nada ilegal podia acontecer. Por isso, Philin, ele era um tipo de intermediário. Um homem capaz de arranjar acordos entre partes interessadas que, por diversas razões, queriam evitar os olhos vigilantes dos obrigadores do Senhor soberano. Philin não fazia parte de uma gangue de ladrões. Não, isso era perigoso demais e mundano demais. Ele nascera com uma queda por finanças e negociações. Se recebesse 2 rochas, teria uma pedreira no fim da semana. Se recebesse um eixo de roda, trocaria logo por uma fina carruagem, puxada a cavalo, 2 pedaços de milho e no fim teria um imenso carregamento de grãos, viajando para os mercados do domínio longínquo. Verdadeiros nobres tinham feito os negócios, claro, mas Philin estava por trás de tudo, um vasto império próprio. E ainda assim eles não conseguiam ver. Vestia um terno tão refinado quanto o deles. Agora que podia comercializar abertamente, tinha se tornado um dos homens mais ricos de Lutadel. Ainda assim, os nobres o ignoravam, apenas porque lhe faltava pedigree. Bem, eles veriam. Depois da reunião de hoje, sim, eles veriam. Philin olhou para os nobres da Assembleia, que estavam sentados conversando a uma curta distância.
Um dos últimos membros, Lord Ferson Penrose, havia acabado de chegar. O mais velho foi até o púlpito da Assembleia, passando pelos membros, cumprimentando um por um. Philin, Penrose falou, observando. Um terno novo, pelo visto. O colete vermelho fica bem em você. Lord Penrose, ora, o senhor parece bem. Melhorou do pequeno mal-estar da outra noite, então? Sim, passou bem rápido, o Lorde respondeu, assentindo com a cabeça grisalha. Apenas um mal-estar estomacal. Pena, Philin pensou sorrindo. Bem, melhor nos sentarmos. Vejo que o jovem Ventry ainda não chegou. Não, Penrose falou, franzindo o senho. Havia sido muito difícil convencê-lo a votar contra Ventry. Sentia uma espécie de afeição pelo garoto. Tinha mudado de opinião no fim. Todos tinham. Penrose seguiu em frente, juntando-se aos outros nobres. O velho tolo provavelmente pensou que terminaria sendo rei. Bem, Philin tinha outros planos para aquele trono. Não era o próprio traseiro de Philin que ele sentaria nele. Claro, não tinha interesse em governar um país. Parecia uma maneira terrível de fazer dinheiro. Vender coisas. Essa era uma maneira muito melhor. Mas mais estável, menos provável de fazer perder a cabeça. Ah, mas Philin tinha planos. Sempre tivera. Precisava assegurar-se para não olhar novamente para o público. Philin virou-se, em vez disso, para estudar a Assembleia. Todos haviam chegado, exceto Ventry. 7 nobres, 8 mercadores e 8 trabalhadores Ska. 24 homens com Ventry. A divisão tripla era pensada para dar mais poder àqueles do povo, pois, aparentemente, eram mais numerosos que os nobres. Até mesmo Ventry não entendia que os mercadores não eram Ska. Philin torceu o nariz. Embora os membros Ska da Assembleia, em geral, se banhassem antes de ir às reuniões, ele conseguia sentir o fedor de forjas, engenhos e oficinas neles. Homens que faziam coisas. Philin precisaria se certificar de que seriam postos em seu devido lugar, assim que tudo estivesse acabado. Uma assembleia era uma ideia interessante, mas deveria ser preenchida com aqueles que mereciam o posto. Homens como Philin. Lord Philin, ele pensou, em breve. Felizmente, Elend estava atrasado. Então, talvez pudessem evitar seu discurso. De qualquer forma, Philin conseguia imaginar como ele seria. Agora, vejam, isso não é justo. Eu deveria ser rei. Aqui, deixe-me ler um livro para vocês com os motivos. Agora, podem, por favor, dar um pouco mais de dinheiro aos Ska? Philin sorriu. O homem ao lado dele, Gatry, cutucou-o. Acha que ele vai aparecer? Ele sussurrou. Provavelmente não. Deve saber que não o queremos. Nós o chutamos para fora do trono, não foi? Gatry deu de ombros. Havia engordado desde o colapso. E bastante. Não sei, Lin. Digo, não queríamos. Ele foi apenas... Os exércitos. Precisamos de um rei forte, certo? Alguém que impeça a queda da cidade. Claro, Philin respondeu. E meu nome não é Lin. Gatry enrubesceu. Desculpe. Fizemos a coisa certa, Philin continuou. Ventry é um fraco, um tolo. Eu não diria isso, Gatry falou. Ele tem boas ideias. Gatry baixou o olhar, desconfortável. Philin bufou, olhando o relógio. Já era hora, embora não pudessem ouvir o carrilhão por sobre a multidão. As reuniões da Assembleia ficaram cheias após a queda de Ventry. Os bancos espalhavam-se diante do palco, bancos cheios de gente, a maioria Ska. Philin não sabia porque tinham autorização para participar. Nem podiam votar.
Mais uma bobagem de Venturi, ele pensou, sacudindo a cabeça. Ao fundo do salão, atrás da multidão, de frente para o palco ficavam duas portas grandes, amplas, que deixavam a luz vermelha do sol entrar. Philin meneou com a cabeça para alguns homens, e eles fecharam as portas. As multidões acalmaram-se. Philin ergueu-se para falar com a assembleia. Bem, como as portas do salão da assembleia abriram-se de uma vez. Um homem de branco estava lá com uma pequena multidão, iluminado pela luz vermelha do sol. Elend Venturi. Philin inclinou a cabeça, franzindo o senho. O ex-rei avançou a passos largos, a capa branca sacudindo-se atrás dele. Sua nascida das brumas estava ao lado, como de costume, mas trajava um vestido. Pelas poucas vezes que Philin falara com ela, teria esperado que ficaria desajeitada num traje de nobre. E ainda assim parecia que lhe caía bem. Caminhava com graça. Na verdade, parecia bem atraente. Ao menos até Philin encontrar seus olhos. Seu olhar para os membros da assembleia não foi afetuoso, e Philin desviou os olhos. Venturi trouxera todos os seus alomânticos consigo, os antigos brutamontes da gangue do sobrevivente. Elend aparentemente queria lembrar a todos quem eram seus amigos. Homens poderosos, homens assustadores, homens que matavam deuses. E Elend tinha não um, mas 2 terrissanos com ele. Uma era a mulher. Philin nunca tinha visto uma terrissana antes, mas ainda assim era impressionante. Todos tinham ouvido como os mordomos haviam abandonado seus mestres depois do colapso. Recusaram-se a continuar trabalhando como servos. Onde Venturi havia encontrado não um, mas 2 mordomos de túnicas coloridas para servi-lo. A multidão ficou em silêncio, observando Venturi. Alguns pareciam desconfortáveis. Como tratariam aquele homem? Outros pareciam admirados. Era isso mesmo? Quem ficaria admirado com Elend Venturi? Mesmo se o Elend Venturi em questão estivesse barbeado, com os cabelos penteados, usando roupas novas e... Philin franziu a testa. O rei trazia um bastão de duelo? E um cão de guarda ao lado? Ele não é mais o rei, Philin recordou. Venturi caminhou com firmeza até o palco da assembleia, virou-se acenando para o seu pessoal. Todos os 8 se sentaram com os guardas. Venturi, então, voltou-se e olhou para Philin. Philin, queria dizer alguma coisa? Philin percebeu que ainda estava de pé. Eu estava apenas... Você é o chanceler da Assembleia? Elend perguntou. Philin fez uma pausa. Chanceler? O rei preside as reuniões da Assembleia, Elend falou. Não temos um rei e, portanto, segundo a lei, a Assembleia deveria ter eleito um chanceler para convocar os oradores, decidir sobre a distribuição de tempo e desempatar votações. Ele fez uma pausa encarando Philin. Alguém precisa liderar. Se não temos, apenas o caos. Mesmo sem querer, Philin começou a ficar nervoso. Venturi sabia que Philin organizara a votação contra ele? Não sabia. Não poderia saber. Ele olhou para cada membro da Assembleia, encontrando seus olhos. Não havia nada do garoto jovial e relaxado que comparecia às reuniões antes. Em pé, em traje militarista, firme em vez de hesitante, ele quase parecia uma pessoa diferente. Parece que você encontrou um conselheiro, Philin pensou. Um pouco tarde demais. Espere só. Philin sentou-se. Na verdade, não tivemos chances de escolher um chanceler, ele disse. Estávamos prestes a fazê-lo.
Ellen meneou a cabeça. Uma dúzia de instruções diferentes girando na cabeça. Mantenha o contato visual. Use expressões sutis, mas firmes. Nunca pareça apressado, mas não demonstre hesitação. Sente-se sem se balançar. Não arraste os pés. Use uma postura ereta. Não feche as mãos quando estiver nervoso. Lançou um rápido olhar para Tyndall. Ela lhe lançou um meneio de cabeça. Volte à posição, El, ele disse a si mesmo. Deixe que sintam as diferenças em você. Ele seguiu para tomar assento, cumprimentando os outros 7 nobres da Assembleia com a cabeça. Muito bem, ele disse, tomando a dianteira. Então posso nomear um chanceler? Você mesmo? Perguntou Driddle, um dos nobres. Sua expressão desdenhosa parecia permanente, pelo que Ellen soubesse. Era uma expressão razoavelmente adequada para alguém com um rosto tão fino e cabelos escuros. Não, Ellen respondeu. Dificilmente serei uma parte imparcial nos trabalhos de hoje. Portanto, nomeio Lord Penrose. É um dos homens mais honrados que poderíamos encontrar, e acredito que ele possa ser confiável para mediar nossas discussões. O grupo ficou quieto por um momento. Parece lógico, Hettel, um trabalhador de forja, finalmente disse. Todos a favor? Ellen perguntou, erguendo a mão. Conseguiu 18 mãos erguidas. Todos os Ska, a maior parte da nobreza, apenas um dos mercadores. No entanto, eram a maioria. Ellen virou-se para Lord Penrose. Acredito que isso signifique que você é responsável, Ferson. O homem soberbo assentiu. Agradecido, em seguida se ergueu para formalmente abrir a reunião, algo que Ellen fazia no passado. Os maneirismos de Penrose eram educados, sua postura forte quando se levantou em seus trajes bem cortados. Ellen não conseguiu evitar e sentiu um pouco de inveja, observando Penrose agir com tanta naturalidade nas coisas que ele mesmo estava lutando para aprender. Talvez ele fosse um rei melhor do que eu, Ellen pensou. Talvez. Não, ele pensou com firmeza. Tenho que ser confiante. Penrose é um homem decente e um nobre impecável, mas essas coisas não constroem um líder. Não leu o que li e não entende de teoria legislativa como entendo. É um bom homem, mas ainda é um produto de sua sociedade. Ele não considera os Ska animais, mas nunca será capaz de vê-los como iguais. Penrose terminou as introduções, em seguida voltou-se a Ellen. Lord Ventry, você convocou esta reunião. Acredito que a lei lhe conceda a oportunidade de falar primeiro com a Assembleia. Ellen meneou com a cabeça, agradecendo, e se ergueu. 20 minutos são tempo suficiente? Penrose perguntou. Deve ser, Ellen respondeu, passando por Penrose quando trocaram de lugar. Ellen empertigou-se no púlpito. À direita, a plateia do salão estava cheia de pessoas que se mexiam, tossiam, sussurravam. Havia uma tensão no recinto. Era a primeira vez que Ellen confrontava o grupo que o traíra. Como muitos de vocês sabem, Ellen falou aos 23 membros da Assembleia. Voltei há pouco de uma reunião com Strath Ventry, o senhor da guerra que, infelizmente, é meu pai. Gostaria de fazer um relato desse encontro. Percebam que, como esta é uma reunião pública, ajustarei meu relato para evitar a menção de questões confidenciais de segurança nacional. Ele fez uma pequena pausa e viu os olhares de confusão que esperava. Finalmente, Philin, um mercador, pigarreou. Sim, Philin, Ellen perguntou. Tudo isso é ótimo, Ellen, Philin disse,
Mas você não abordará a questão que nos trouxe aqui? Estamos reunidos, Philin, para que possamos discutir como manter Luftadel segura e próspera. Acredito que as pessoas estejam mais preocupadas com os exércitos e deveríamos, em primeiro lugar, buscar esclarecer suas preocupações. Questões de liderança da Assembleia podem esperar. Eu entendo, Philin disse, obviamente confuso. O tempo é seu, Lord Ventry, Penrose disse. Proceda como desejar. Obrigado, chanceler, Elend falou. Desejo deixar bem claro que meu pai não atacará a cidade. Posso entender por que as pessoas ficaram preocupadas, especialmente por conta do ataque preliminar da última semana. Aquilo, no entanto, foi simplesmente um teste. Straff teme fazer um grande ataque e comprometer todos os seus recursos. Durante a reunião, Straff me disse que fizera uma aliança com Seth. No entanto, acredito que tenha sido um blefe. Mesmo que, infelizmente, um blefe em partes. Suspeito que, de fato, ele planejava arriscar um ataque contra nós, apesar da presença de Seth. Esse ataque foi protelado. Por quê? Perguntou um dos representantes dos trabalhadores. Porque você é filho dele? Na verdade, não, Elend respondeu. Straff não é de permitir que os relacionamentos familiares diminuam sua determinação. Elend fez uma pausa olhando para Vin. Estava começando a perceber que ela não gostava de ter sido aquela que segurou a faca no pescoço de Straff, mas dera permissão para falar dela em seu discurso. Mesmo assim, ela disse que estava tudo bem. Ele disse a si mesmo, não estou escolhendo o dever em detrimento dela. Vamos lá, Elend, Philin disse. Pare com o drama. O que você prometeu para Straff para manter seus exércitos longe da cidade? Eu o ameacei, Elend respondeu. Meus colegas, membros da Assembleia, quando encarei meu pai na negociação, percebi que nós, como um grupo, em geral, ignoramos um de nossos maiores recursos. Pensamos em nós mesmos como um corpo honorável, criado por determinação do povo. No entanto, não estamos aqui por qualquer coisa que nós fizemos. Há uma única razão pela qual temos as posições que temos, e a razão é o sobrevivente de Hedsin. Elend fitou os olhos dos membros da Assembleia e continuou. Às vezes, me senti como acredito que muitos de vocês se sentem. O sobrevivente já é uma lenda, alguém que não podemos esperar emular. Ele tem poder sobre este povo, um poder maior do que o nosso, embora esteja morto. Ficamos com inveja, até mesmo inseguros. São sentimentos naturais, humanos. Líderes sentem-nos de forma tão aguda quanto outras pessoas, talvez até mais. Senhores, não podemos nos dar ao luxo de continuar pensando assim. O legado do sobrevivente não pertence a um grupo ou mesmo apenas a esta cidade. Ele é nosso progenitor, o pai de todos que estão livres nessa terra. Aceitem vocês ou não, sua autoridade religiosa precisa admitir que, sem sua bravura e sacrifício, não desfrutaríamos de nossa atual liberdade. E o que isso tem a ver com Straff? Philin disse irritado. Tudo, Elend disse. Pois, apesar de o sobrevivente ter morrido, seu legado permanece, especificamente na forma de sua aprendiz. Elend acenou com a cabeça na direção de Vin. Ela é a mais poderosa nascida das brumas viva, algo que Straff agora sabe pessoalmente. Senhores, conheço o temperamento do meu pai. Ele não atacará a cidade enquanto temer uma retaliação de uma fonte que não pode impedir. Agora percebe que se atacar, provocará a fúria da herdeira do sobrevivente.
uma fúria que nem mesmo o Senhor soberano pôde suportar. Elend ficou em silêncio, ouvindo as conversas sussurradas pela multidão. As notícias do que ele acabara de dizer chegariam às camadas mais baixas da população e lhe traria força. Talvez as novas chegassem até mesmo ao exército de Strath por meio dos espiões que Elend desconfiava estarem na plateia. Notou o alamântico do seu pai sentado na multidão, aquele chamado Zane. E quando as notícias chegassem ao exército de Strath, os homens lá talvez pensassem 2 vezes antes de obedecer a qualquer ordem de atacar. Quem gostaria de enfrentar a mesma força que destruiu o Senhor soberano? Era uma esperança fraca. Os homens do exército de Strath provavelmente não acreditavam em todas as histórias que vinham de Lutadel, mas todo pouco de moral enfraquecido ajudaria. Também não faria mal para Elend associar-se de forma um pouco mais enfática ao sobrevivente. Ele simplesmente precisava superar sua insegurança. Kelsier fora um grande homem, mas estava morto. Elend teria de fazer o seu melhor para fazer com que o legado do sobrevivente continuasse. Por isso era o melhor para o seu povo. Vin estava sentada com o estômago revirado, ouvindo o discurso de Elend. Tudo bem para você? Han sussurrou, inclinando-se enquanto Elend apresentava um relato mais detalhado da visita a Strath. Vin deu de ombros. O que for necessário para ajudar o reino. Nunca ficou confortável com a maneira que Kel se fiava nos Ska. Nenhum de nós ficava. É o que Elend precisa, Vin falou. Tindwyl, que estava sentada bem diante deles, virou-se e lançou para ela um olhar de reprimenda. Vin esperava alguma recriminação por sussurrar durante os trabalhos da Assembleia, mas, aparentemente, a Terrissana tinha um tipo diferente de castigo em mente. O rei, ela ainda se referia a Elend daquela forma, precisa desta relação com o sobrevivente. Elend tem muito pouco de sua autoridade para confiar, e Kelsier atualmente é o homem mais amado, mais celebrado no domínio central. Ao insinuar que o governo foi fundado pelo sobrevivente, o rei fará as pessoas pensarem 2 vezes antes de se intrometer. Han assentiu pensativo. Porém, Vin baixou os olhos. Qual é o problema? Um pouco mais cedo eu estava começando a me perguntar se eu era o herói das eras. E agora estou preocupada sobre a notoriedade que Elend está me dando? Ela ficou desconfortável, queimando o bronze, sentindo o pulsar à distância. Estava ficando cada vez mais alto. Pare com isso, ela se repreendeu. Sazed não acha que o herói das eras retornaria. E ele conhece essa história melhor que ninguém. Foi idiota de qualquer jeito. Preciso me concentrar no que está acontecendo aqui. Afinal, Zane estava na plateia. Vin procurou o rosto dele perto do fundo da sala. Um leve queimar de estanho. Não o suficiente para cegá-la, que o deixaria examinar suas feições. Ele não olhava para ela, mas assistia à assembleia. Estaria trabalhando sob as ordens de Strath ou era uma visita autônoma? Strath e Sed, sem dúvida, tinham espiões na plateia. E claro, Han também tinha guardas misturados ao povo. Porém, Zane a inquietava. Por que ele não se virava para ela? Não era... Zane encontrou os olhos dela. Sorriu levemente. Em seguida, voltou a atenção para Elend. Vin não conseguiu segurar um arrepio. Então, significava que ele não a estava evitando? Concentração, ela disse a si mesma. Precisa prestar atenção ao que Elend está dizendo.
No entanto, ele já estava quase terminando. Encerrou seu discurso com alguns comentários sobre como ele pensava que poderiam manter Strath desconcertado. Novamente, ele não poderia apresentar muitos detalhes, não sem revelar segredos. Olhou para o grande relógio no canto, 3 minutos antes de terminar o tempo. Ele se moveu para deixar o púlpito. Lord Penrose pigarreou. Elend, não está se esquecendo de algo? Elend hesitou. Em seguida, olhou de volta para a Assembleia. O que é isso que todos querem que eu diga? Não tem uma resposta? Um dos trabalhadores Ska perguntou. Sobre o que aconteceu na última reunião? Vocês receberam minha missiva, Elend respondeu. Sabem como eu me sinto sobre a questão. Contudo, este fórum público não é lugar para acusações ou denúncias. A Assembleia é um órgão nobre demais para esse tipo de coisa. Gostaria que um tempo de perigos não fosse aquele que a Assembleia tivesse escolhido para expressar suas preocupações, mas não podemos alterar o que aconteceu. Ele se moveu novamente para tomar assento. É isso? Perguntou um dos Ska. Não vai nem mesmo argumentar em benefício próprio, tentar nos persuadir a reinstalá-lo? Elend fez uma nova pausa. Não, ele disse. Não acredito que eu vá fazê-lo. Vocês me informaram sobre sua opinião e eu fiquei decepcionado. No entanto, vocês são representantes do povo. Acredito no poder que lhes foi concedido. Se tiverem perguntas ou contestações, ficarei feliz em me defender. No entanto, não estou aqui para tomar a palavra e pregar minhas virtudes. Todos vocês me conhecem, sabem o que posso fazer e o que pretendo fazer por esta cidade e o povo ao meu redor. Deixemos que isso sirva como meu argumento. Ele voltou ao seu assento. Vim podia ver traços de um franzir de senho no rosto de Tynduil. Elend não fizera o discurso que ela e ele haviam preparado. Um discurso que dava os argumentos que a Assembleia obviamente esperava. Por que a mudança? Vim perguntou-se. Tynduil obviamente não achou que fora uma boa ideia. E ainda assim, por estranho que parecesse, Vim se viu confiando nos instintos de Elend mais do que nos de Tynduil. Bem, Lord Penrose falou, aproximando-se do púlpito. Obrigado pelo relato, Lord Ventrue. Não estou certo se temos outros assuntos a tratar. Lord Penrose? Elend chamou. Sim, talvez o senhor devesse apresentar as nomeações. Lord Penrose franziu a testa. As nomeações a rei, Penrose, Philin disse com rudeza. Vim parou encarando o mercador. Certamente ele parece informado das coisas, ela observou. Sim, Elend disse, também encarando Philin. Para a Assembleia escolher um novo rei, as nomeações devem ser apresentadas 3 dias antes da votação. Sugiro que apresentemos as candidaturas agora para que possamos votar o mais rápido possível. A cidade sofre a cada dia que fica sem um líder. Elend fez uma pausa, em seguida sorriu. A menos, claro, que pretendam deixar o mês decorrer sem escolher um novo rei. Bom, para confirmar que ele ainda quer a coroa, Vim pensou. Obrigada, Lord Ventrue, Penrose disse. Faremos isso agora. E como procederemos exatamente? Cada membro da Assembleia poderá fazer uma nomeação se desejar, Elend explicou. Para que não fiquemos sobrecarregados com opções, eu recomendo que todos exerçamos a moderação, escolhendo apenas alguém que honesta e sinceramente considere ser bom para o posto. Se tiver uma nomeação a fazer, pode-se levantar e anunciá-la ao restante do grupo. Penrose assentiu, voltando ao seu assento. Quase ao mesmo tempo, um dos Ska levantou-se.
Nomeie o Lord Penrose. Elend deveria ter contado com isso, Vin pensou. Após nomear Penrose chanceler, por que dar essa autoridade ao homem que sabia ser seu maior concorrente ao trono? A resposta era simples, porque Elend sabia que Lord Penrose era a melhor escolha para ser chanceler. Às vezes ele é um pouco justo demais, Vin pensou, e não era a primeira vez. Ela se voltou para examinar os Ska, membro da Assembleia que nomeou Penrose. Por que os Ska eram tão rápidos para se unificar por trás de um nobre? Ela suspeitava que ainda era cedo demais. Os Ska eram acostumados a ser liderados pelos nobres, e mesmo com sua liberdade eram seres tradicionais, até mais tradicionais que os nobres. Um lorde como Penrose, calmo, imponente, parecia inerentemente mais adequado ao título de rei que um Ska. No fim, eles terão de superar isso, Vin pensou. Ao menos superarão se algum dia forem o povo que Elend quer que seja. O salão permaneceu em silêncio, sem mais nomeações feitas. Algumas pessoas tossiram na plateia, até mesmo os sussurros haviam desaparecido. Por fim, o próprio Lord Penrose levantou-se. Eu nomeio Elend Venturi, ele disse. Ah, alguém sussurrou atrás dele. Vin virou-se olhando para a Brisa. Que? Ela sussurrou. Brilhante, Brisa comentou. Não percebe? Penrose é um homem justo, ou ao menos tão justo quanto um nobre consegue ser, o que significa que ele insiste em ser visto como um homem justo. Elend nomeou Penrose para chanceler, esperando por sua vez que Penrose se sentisse obrigado a nomear Elend para rei. Vin percebeu. Ela olhou para Elend, notando um leve sorriso nos lábios dele. Tinha mesmo tramado essa troca? Parecia um movimento sutil o bastante até mesmo para Brisa. Brisa balançou a cabeça, reconhecendo a artimanha. Não apenas Elend não precisou nomear a si mesmo, o que o teria feito parecer desesperado, mas agora todos na Assembleia pensam que o homem que respeitam, o homem que provavelmente escolheriam para ser rei, prefere ter Elend no cargo. Brilhante! Penrose sentou-se e o salão permaneceu quieto. Vin suspeitava que ele também fizera a nomeação para que não fosse incontestado para o trono. A Assembleia inteira provavelmente pensou que Elend merecia uma chance de reaver seu posto. Penrose era apenas aquele honrado bastante para expressar esse sentimento. Mas e os mercadores? Vin pensou. Eles deveriam ter um plano. Elend pensava que provavelmente tinha sido Philin quem organizou a votação contra ele. Queria colocar um dos seus no trono, um que pudesse abrir os portões da cidade para qualquer dos reis que os estava manipulando, ou para qualquer um que melhor pagasse. Ela examinou o grupo de 8 homens, em seus trajes que pareciam, de alguma forma, ainda mais finos do que os dos nobres. Todos pareciam estar acompanhando os caprichos de um único homem. O que Philin planejava? Um dos mercadores se mexeu, como se fosse levantar, mas Philin lançou-lhe um olhar duro. O mercador não se levantou. Philin ficou sentado, em silêncio, um bastão nobre de duelo no colo. Finalmente, quando a maior parte da sala percebera o foco do mercador nele, ele lentamente se levantou. Tenho uma nomeação, ele disse. Houve um bufar na sessão dos Ska. Agora quem está sendo melodramático, Philin? Um dos membros da Assembleia disse. Vá em frente e fale, nomeie a si mesmo. Philin ergueu uma sobrancelha. Na verdade, não vou me nomear. Vin franziu o senho e viu a confusão nos olhos de Elend.
Embora eu aprecie a opinião, Philin continuou, sou apenas um mercador. Não acho que o título de rei deveria ir para alguém cujas capacidades sejam um pouco mais especializadas. Diga-me, Lord Ventry, nossas nomeações precisam ser para os membros da Assembleia? Não, Elend respondeu. O rei não precisa ser um membro da Assembleia. Aceitei esta posição após os fatos. O principal dever do rei é de criar e então executar a lei. A Assembleia é apenas um conselho consultivo com alguma medida de poder equilibrador. O rei pode ser qualquer um. De fato, o título fora pensado para ser hereditário. Não esperava que certas cláusulas fossem invocadas com tanta celeridade. Ah, sim, Philin falou. Muito bem. Acho que o título deveria ir para alguém que tivesse um pouco de prática, alguém que tenha demonstrado habilidade com liderança. Portanto, nomeio Lord Ashritter VII para ser o nosso rei. Que? Vin pensou em choque, quando Philin virou-se, gesticulando na direção da plateia. Um homem sentado lá removeu a capa de Scar, puxando o capuz para trás, revelando um traje nobre e um rosto com barba crespa. Minha nossa, Brisa falou. É ele mesmo? Vin perguntou, incrédula, quando os sussurros começaram na plateia. Brisa concordou com a cabeça. Ah, é ele, o Lord Sete em pessoa. Ele hesitou, em seguida a encarou. Acho que estamos enrascados.